Super Nintendo com Mario ou Mega Drive com Sonic. Essa geração 16 bits foi muito top. Ou não foi? Mas pera aí, você sabia que não existiu geração 16 bits? É o quê? Mas aí você deve estar se perguntando, pera aí, Johnny, você quer dizer que esse Megão e esse Nintendão aí que você acabou de mostrar não são da geração 16 bits? Muito afiado! Calma que eu vou te explicar nesse vídeo, então bora lá. O que devemos entender é o que define uma geração de consoles são os anos que eles estavam ativos e, é claro, a sua tecnologia. Para vocês terem uma ideia, a primeira geração ficou ativa de 1972 a 1978, sendo o Magnavox Odyssey o primeiro console doméstico lançado pela Magnavox e o Telejogo 2 das empresas Philco Ford sendo o último console dessa primeira geração. A segunda geração vai de 1976 a 1984, sendo o Fire Shield Channel F, lançado pela Fire Shield Semiconductor, o primeiro videogame da segunda geração de consoles domésticos. Ele foi também o primeiro console que realmente era programável, ou seja, seus jogos eram feitos separadamente do console e introduzido em cartucho, coisa que não víamos na primeira geração. Nessa geração tivemos muitos outros consoles que também se destacaram, como o Atari 2600, Atari 5220, Atari 2800. Esse foi lançado exclusivamente no Japão, todos com 8 bits. O Intellivision 1, primeiro console da Mattel. Sim, amigos, Mattel, a mesma companhia responsável pelas bonecas da Barbie, bonecos do Max Steel e muitos outros brinquedos. Bem, mas voltando ao que interessa, o Intellivision 1 era de 16 bits. Então sei que você deve se perguntar agora, como é que pode ter algum console na segunda geração com 8 bits ou 16 bits? Isso é impossível, não é verdade? Precisamos entender que a quantidade de bits normalmente se refere à arquitetura da CPU principal dos consoles. Esse é um dos fatores que pode influenciar a velocidade de uma CPU, mas não é o único. Portanto, nunca foi muito preciso, mesmo naquela época. Tem um caso interessante com relação ao Neo Geo e ao Jaguar, mas vamos com calma, que eu falo isso mais adiante. O importante agora é saber que quem define os bits é a arquitetura da CPU principal dos consoles. O Intellivision que citei antes tinha um microprocessador GI1610 da General Instrument de 16 bits, 898 MHz, sendo ele um console de 16 bits, mas de segunda geração. Vale lembrar também que na segunda geração a Sega lançou o seu primeiro console, o Sega SG-1000, que tinha um processador NEC 780C, clone do Zilog Z80, o mesmo utilizado no Atari, com um clock de 3,58 MHz, bem superior ao Intellivision, mas sendo um console de 8 bits da segunda geração. Agora vamos à terceira geração, a tão famosa geração dos 8 bits. Eita, doeu até meus tímpanos ao escutar isso. Já sabemos que não existe geração 8 bits, 16 bits e assim por diante. A terceira geração vai de 1983 a 1990. Tivemos ali o Famicom no Japão, que se chama NES nos Estados Unidos, que é Nintendo Entertainment System, amigos, produzido pela Nintendo. O MSX produzido pela Microsoft japonesa. Lembrando que o MSX é um microcomputador que também é um console. Ainda teve o Atari 7800. No Brasil, algumas empresas se consolidaram criando seus clones de Famicom, que seriam os clones ali de Nintendinho, como é o caso do Dynacon, Dynavision 2, a Gradiente com o seu Phantom System e a CCE com o seu Top Game, Turbo Game e muitas outras empresas. Se você quiser saber um pouco sobre os clones, a gente fez um vídeo aqui falando sobre ele. Outra que se destacou na tentativa de competir com a Nintendo, que estava dominando o mercado na época, foi a Sega, que lançou o Sega Mark III no Japão e foi remodelado para o ocidente com o nome de Master System. Basicamente, toda a terceira geração possuía a mesma CPU de 8 bits, com diferenças apenas entre os fabricantes. O que mais se diferenciava entre os consoles eram os chips utilizados no áudio, clock de barramento, entre outras coisas mais técnicas. De 1987 a 1996 foi a vez da quarta geração entrar em cena. E quem dá o pontapé inicial é o PC Engine no Japão, ou TurboGrafx, como ele ficou conhecido lá nos Estados Unidos. Embora seja considerado um console de 16 bits,
Na verdade, sua CPU é de 8 bits, mas a sua PPU, Picture Processing Unit, responsável pelos gráficos, é de 16 bits. Vale lembrar que, contrário aos outros consoles que utilizavam cartuchos para os jogos, o PC Engine utilizava os UCards, ou Turbo Chips, nos Estados Unidos, e era na verdade algo bem parecido com os Sega Cards utilizados no Sega Mark III. Mas a briga para conquistar os usuários ficou mesmo entre o Genesis, que no caso é o Mega Drive, amigo, e o Super Nintendo, ou Super Famicom como ele era conhecido lá no Japão, ambos com 16 bits. Entretanto, o Mega poderia alcançar os 32 bits com auxílio de ADD-ons, como por exemplo o 32X, que trabalhava com 2 processadores de 32 bits e aumentava significativamente a sua paleta de cores. Já o Super Nintendo trabalhava com 2 PPUs, o chip gráfico e o Ricoh 5C77/01 e o 5C78/03, o que fazia o console ter uma paleta de cores incrível. Não posso esquecer também que alguns jogos nos cartuchos do Super Nintendo também recebiam alguns chips especiais para melhorar a experiência gráfica ou jogabilidade, como por exemplo Super Mario World 2, Yoshi Island, que utilizou o chip Super FX, e outros jogos também, como a gente sabe, teve também alguns chips aí que ajudaram no processamento gráfico dos jogos. Nessa geração teve ainda o portátil da Atari, o Atari Lynx, que tinha como objetivo concorrer com o Game Boy da Nintendo e o Game Gear da Sega, e o TurboGrafx portátil da NEC. O Atari Lynx era um portátil que usava uma CPU de 8 bits com um chip gráfico de 16. Uma menção honrosa aqui para o Philips CDI, que em 1991 foi um console que tentou ganhar o seu espaço e importância por ter sido o primeiro console a rodar CD com uma CPU de 16 bits, chegando a 20 bits na sua última versão, o CDI Player 600 Series. Bom, em 1994, a Sega lança o Mega CD. Lembra que eu falei que tem um caso interessante com o Neo Geo? Pois bem, o Neo Geo é da 4ª geração. E também, quem define a quantidade de bits de um console é a CPU principal do console. Então, em 1990, quando a CNK lançou o console, fazia o anúncio como sendo um console de 24 bits. Entretanto, o Neo Geo tem exatamente as mesmas CPUs usadas no Mega Drive, uma de 16 e outra de 8, só que com um clock maior. A SNK simplesmente somou os valores de bits das CPUs, mas na prática ainda era um console de 16 bits, como o Mega Drive. Se fosse dessa forma, outros consoles que vimos aqui, e até aquele que eu vou mostrar também, teria que ser assim. Vocês entenderão melhor quando eu falar do Sega Saturno. De 1993 a 2000, temos a 5ª geração. E de cara, em 1993, temos 5 lançamentos iniciando esta geração. Sendo eles o 3DO, o Amiga CD32, FM Taosmart, que é considerado por muitos o primeiro console de 32 bits, o Pioneer Laser Active e o Atari Jaguar, todos eles com arquitetura de 32 bits. Aí você vai chegar para mim e vai dizer: não, Johnny, o Jaguar é um console de 64 bits. Você deve aí estar pensando nesse momento, né, amigo, isso? Lembra que eu falei que tinha uma curiosidade sobre o Neo Geo e o Jaguar? Bem, como eu já falei que o Neo Geo se vendia como sendo um de 24 bits, mas na verdade ele tinha as mesmas CPUs do Mega Drive, apenas com clocks maiores, então esse foi o caso do Jaguar, que temos também possuía ali 2 CPUs de 32 bits conhecidas como Tom e Jerry. Isso mesmo, Tom e Jerry, amigo. E trabalhavam em conjunto com mais 2 coprocessadores de 64 bits usados para os gráficos, e isso foi criticado até mesmo na época, pois as CPUs principais em si ainda eram de 32 bits. Especialistas na época brincavam que a Sega usasse o mesmo cálculo, né, com o Saturno, que deveria ser anunciado como 112 bits. Só para ter uma ideia, fizeram um marketing muito mal feito com a Atari Jaguar e a galera começou a tirar onda. Muitos chamam essa geração a geração 32 bits, mas como vocês já sabem, não podemos classificar uma geração dessa forma, pois em 1996 era lançado ali o Nintendo 64, e este sim
tinha uma arquitetura de 64 bits com gráficos incríveis, mas na guerra para ganhar o público saiu perdendo, pois a Nintendo decidiu manter o formato dos jogos em cartucho, pois a Sega e a Sony já estavam na frente com seus jogos em CDs. Aqui no Brasil sabemos que o PlayStation dominou o mercado, mas por conta da navegação Jack Sparrow, a gente tinha ali 3 CD por 10 conto, e aí o PlayStation ficou bem popular aqui no Brasil, não é verdade? E não poderia deixar de fora o Playdia da Bandai. Sim, amigos, todo mundo queria comer uma fatia do bolo naquela época. Diversas empresas entraram no mercado de consoles querendo abocanhar o público. Bem, o Playdia foi lançado apenas no Japão. Rodava CD como a maioria dos consoles dessa geração, mas tinha uma CPU de 8 bits. Quem não lembra do maior fracasso da Nintendo também, o Virtual Boy, o primeiro portátil da história a utilizar um processador de 32 bits, 6 anos antes do lançamento do Game Boy Advance, que também usava uma CPU de 32 bits, mas é da geração seguinte, e mesmo assim foi uma decepção sem precedentes o Virtual Boy. Vocês conseguem perceber agora que não tem como nós classificarmos geração como geração 8 bits, 16 bits e 32 bits e assim por diante. A sexta geração ainda manteve a classificação das CPUs em bits, por exemplo, PlayStation 2 e Dreamcast, e tanto quanto o Xbox clássico. Muitos lembram aí da geração 128 bits, e foi por aí, logo em seguida, que a quantidade de bits começou a fazer menos sentido, e agora os especialistas medem o poder do console, além do poder da CPU, também o poder da GTU, que é medido em teraflops. Bom, para você que assistiu esse vídeo até aqui, agora você já sabe que quando a gente for falar sobre as gerações, a gente tem que se referir a ela como primeira geração, segunda geração, terceira geração, quarta geração e assim por diante. Geração atual e por aí vai. Mas me conta aí como é que você chamava essas gerações ali naquela época. Se era 16 bits, 8 bits, como é que você conseguia ali identificar cada geração de consoles? Eu tenho certeza que muitos aqui sempre chamaram ali 16 bits, 32 bits e daí por diante. Pois até mesmo eu chamava geração 128 bits, que foi a última geração ali que eu utilizei esse termo. Mas é isso aí, galera. Larga o dedo no comentário aí, deixa aí teu comentário, larga o dedo no like aí também. Compartilha esse vídeo se você gostou, e se você assistiu o vídeo até aqui, comenta, não deixe de comentar o vídeo, comenta o vídeo aí, né? Comenta como você chamava essas gerações. Espero que vocês tenham curtido. Um forte abraço aí a todos vocês. Se gostou, não esquece, faz tudo isso aí que eu falei e também coloca aí o teu comentário. Até o próximo vídeo, até o próximo Você Sabia? E eu queria agradecer aqui o meu amigo Licivaldo Silva, que foi que escreveu esse roteiro desse vídeo. Muito obrigado mesmo, meu amigo. Um forte abraço para você também. Fiquem todos com Deus. Valeu, falou. Fui! Choose your destiny.